Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Cumprimentamos todos os que nos estão a seguir e desejando a todos, então, uma boa tarde ou uma boa noite, consoante o local onde se encontram e a hora em que estão sintonizando connosco e participando neste Evangelho no Lar. Como habitualmente, para prepararmos as nossas mentes e harmonizarmos o ambiente, vamos iniciar com uma canção. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar, por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e o amor. Se a vaidade ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, erga tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e o amor. Vamos, irmão, erga tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e o amor. Deus, de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, pelo estudo, Senhor, do nosso Evangelho no lar. Que Deus abençoe nossa caminhada terrestre e nos ajude, Senhor, a realizarmos todas as tarefas que nos comprometemos no mundo espiritual. Guia nossos estudos, Senhor. Abençoe nossa alma querida e nos proteja, Senhor. Iniciemos agora o nosso estudo do Evangelho no lar, com a palavra graças a Deus, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Um dia, Deus, na sua caridade infinita, permitiu que o homem visse a verdade perfurar as trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se de novo. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos põem-se a falar e a advertir-vos: o mundo está abalado nas suas bases, o trovão troará, sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, já que assenta sobre as leis da natureza, e acreditai que tudo o que é de ordem divina tem uma finalidade grande e útil. O vosso mundo perdia-se, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, tudo vos conduzia ao bem-estar material em proveito do espírito das trevas. Vós, o sabeis cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, depois de 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou.
Cristãos, voltem ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche-o de uma felicidade inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem muitas vezes: curvai-vos sob o sopro que antecede a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não pareçam as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se aproxima é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porque vós sois o grão de areia, sem que grãos de areia não haveria montanhas. Sendo assim, que esta frase, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e imperceptíveis micro-organismos não constroem continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e caminhai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. A mensagem de hoje intitula-se Materialismo. Esta mensagem é retirada do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeiro. Então escutemos Materialismo. Num dos episódios mais significativos da passagem de Jesus na Terra, a moeda serviu para marcar a grande transição da evolução humana. Tão logo os aproveitadores hipócritas encontraram a oportunidade, apagaram a grande lição para darem primazia às coisas de César e mudarem o rumo da mensagem da Boa Nova. Vigia a tua conduta face aos bens perecíveis da terra. Dia virá, que não sabes quando, que terás de te defrontar com a tua consciência e relacionar os bens que juntaste, bens do espírito, que são os que te acompanharão na grande viagem para o Pai. Se é certo que também precisas de vencer, face à administração dos bens terrenos que te foram concedidos, não esqueças que em tudo é preciso equilíbrio, e embora tenhas de responder perante a dilapidação do que amealhaste, forçoso será que te reencontres com aqueles que te irão fazer falta no amanhã. És espírito preso à matéria, mas dia virá que precisarás dela, estás liberto, liberta. E esse dia pode chegar em breve. As leituras de hoje, quer esta do livro Vem Comigo, quer do Evangelho segundo o Espiritismo, vêm, de alguma forma, alertar-nos para a revolução, usando os termos do item do Evangelho segundo o Espiritismo, que se avizinhava naquela época, século XIX, mas que continua nos tempos atuais. Nós sabemos que a mensagem de Jesus, ao longo dos tempos, foi sofrendo alterações, adaptações, interpretações à vontade de nós, humanos, que na Terra íamos ajustando à nossa conveniência essa própria mensagem. E na maior parte das vezes, essas adaptações, essas alterações, eram fruto das nossas paixões, eram fruto ainda do nosso atraso espiritual e da nossa predominância ainda em relação às questões materiais. E, portanto, Jesus sabia disso. Tanto sabia que, na última ceia, quando reunido com os seus discípulos, com os apóstolos, ele disse que enviaria um Consolador que viria esclarecer todas as coisas e que viria novamente lembrar aquilo que ele nos havia ensinado. Era natural que isso acontecesse, porque todos nós, no trajeto evolutivo, no progresso individual do espírito, vamos naturalmente interpretando a sua mensagem, os ensinamentos, de acordo ainda com aquilo que é o nosso entendimento, com aquilo que é a nossa capacidade de compreender essa verdade. E, portanto, nós fomos nos
ajustando, ou fomos interpretando, ou fomos levando esses ensinamentos de acordo com aquilo que nós considerávamos mais importante. E em determinada altura, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, ainda não eram as mais importantes. Nós deixávamos-nos dominar, levar pelos bens materiais, pelas paixões, pelos prazeres, pelos vícios da matéria. E então chegámos por altura do século XIX, não é? E conforme é dito nesta leitura, neste item 10, por Fenelon, foi chegada a hora dos espíritos virem por toda a parte repor os ensinamentos de Jesus. Trazer de novo aquilo que ele nos ensinou, aquilo que é importante para a nossa caminhada, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E eles vêm dizer-nos, não é? Esclarecer-nos aquilo que Jesus não pôde esclarecer na época, porque nós ainda não conseguíamos compreender. Porque era necessário que a ciência também fizesse o seu caminho, para que nós pudéssemos deduzir pela lógica, desenvolver o raciocínio, compreender as leis naturais, as leis divinas, as leis que regem o mundo espiritual. Então, nesse século XIX, o Espiritismo vem trazer à humanidade aquilo que são os ensinamentos de Jesus, os mesmos que ele nos ensinou há mais de 2000 anos, mas agora com a interpretação que ele efetivamente queria transmitir-nos naquela época, mas que nós não tínhamos a capacidade de compreender. E estes ensinamentos, esta revolução que vem, não é? Que era, de alguma forma, anunciada com esta mensagem também de Fenelon, ela tem se desenvolvido ao longo destes últimos séculos e está agora numa fase, não diremos terminal, mas diremos numa fase avançada, em que todos nós, cristãos, ou que nos denominamos cristãos, seguidores de Jesus, do Cristo de Deus, temos que dar testemunho daquilo que são as nossas convicções, daquilo em que nós acreditamos. E esse testemunho, essa revolução que nós iremos fazer parte, muitos de nós, eventualmente, ou estamos já a fazer parte neste momento, é precisamente para que nós possamos, de uma vez por todas, identificar o que é mais importante para nós. Se são as questões do espírito, que a segunda mensagem relembrava, e que são aquelas que nós levamos connosco para a pátria espiritual, ou se são os bens materiais que nós deixamos na Terra quando o nosso corpo também, ele, cá ficar e o espírito se libertar pelo fenómeno da morte. Então, é este momento crucial em que nós temos que dar o nosso testemunho. E o nosso testemunho é dado não só pelo exemplo daquilo que Jesus nos ensinou e que nós devemos procurar implementar nas nossas vidas, mas também pelo esclarecimento que nós podemos levar sobre esses ensinamentos. E é esse também o objetivo do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento em que nós, em família, devemos procurar analisar aquilo que foram os ensinamentos de Jesus, interpretá-los à luz destes novos esclarecimentos que os espíritos nos trouxeram. E estes espíritos são espíritos que, naturalmente, se organizaram em grupo para trazer estes esclarecimentos sobre a orientação de Jesus. Porque Jesus havia prometido que enviaria o Consolador que esclareceria todas as coisas. E o Consolador são estas mensagens que os Espíritos nos vieram trazer, alertando-nos novamente para aquilo que é mais importante na nossa vida. E o mundo, porque essa leitura também fala do progresso, não é? E nós não podemos parar o progresso. Tudo no universo está sujeito à lei do progresso e, portanto, o mundo, o planeta Terra, vai progredir, vai avançar
e aqueles que também conseguirem acompanhar esse progresso continuarão a fazer a sua evolução neste plano, neste planeta, neste mundo. Quem não conseguir acompanhar a evolução do planeta, naturalmente que não ficará abandonado por Deus, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos, e prosseguirá a sua caminhada noutro local, noutro mundo, noutra morada, como Jesus também nos ensinou, porque há várias moradas na casa do Pai. Então, é importante nós refletirmos sobre isto, refletirmos sobre a nossa conduta, sobre aquilo que são os valores que nós julgamos primordiais na nossa vida, porque nós estamos com esta oportunidade, não é? Reencarnados na Terra, com a finalidade de aprendermos, de nos tornarmos melhores, de sermos seres humanos cada vez melhores, e então nós só iremos melhorar-nos, nós só iremos evoluir se efetivamente dermos primazia aos valores do espírito, que são aqueles que perduram, são aqueles que vão connosco, são aqueles que nós, de alguma forma, que ninguém nos pode roubar, nem que a ferrugem pode destruir, nem a traça corroer, como Jesus nos ensinou. São esses os verdadeiros valores. E é essa a mensagem que Fenelon vem trazer-nos neste item, da importância de nós, de uma vez por todas, compreendermos a mensagem de Jesus, compreendermos que somos um ser espiritual, que somos espíritos imortais, e dar, então, mais valor a esse aspecto da nossa evolução, que são as coisas do espírito, em detrimento daquelas da matéria. Porque as da matéria são transitórias, são efêmeras, vamos deixá-las, não as vamos poder levar connosco e, infelizmente, elas ainda são a causa de muitas das nossas aflições e de muitos das nossas quedas e dos nossos erros. Vamos então prosseguir. Não se esqueçam, eu não lembrei no início do nosso Evangelho de colocar a água, a jarra, os copos sobre a mesa para que a espiritualidade amiga nos possa também beneficiar, fluidificando essa nossa água. Mas vamos agora então avançar para a irradiação por todos aqueles que necessitam. Aproveitamos, Senhor, esta oportunidade em que muitas famílias, muitos lares se unem nesta leitura, nesta observação das leis, relembrando aquilo que nos disseste, 2000 anos passaram mais, e que muitos ainda de nós, tantas dúvidas temos sobre aquilo que são os ensinamentos sublimes que trouxeste do Pai. Lembramos, sim, também hoje, especialmente, aqueles nossos irmãos que no mundo espiritual nos protegem, nos ajudam. São esses irmãos silenciosos que estão muitas vezes junto de nós nos momentos mais difíceis, nos momentos em que precisamos de um conforto silencioso, mas um conforto que nos inunda o nosso coração, a nossa dificuldade, a nossa angústia. Lembramos esses que estão mais perto de nós, mas aqueles espíritos nobres que nos tutelam, que os orientam, aqueles espíritos que pertencem à falange sublime do nosso governador e que tanto são, que tanto trabalham, que tanto nos ajudam, para que possamos também nós aqui aprender a sermos solidários com todos aqueles outros nossos irmãos que ainda no corpo continuam necessitados de uma palavra, de um pensamento, de uma oração. Esta nossa mensagem, esta nossa lembrança, vai para todos esses que não te conhecem ainda, Senhor, que são tantos, esses que têm partido ultimamente, por questões várias, pelas epidemias, como se diz, mas pelas doenças naturais e normais que os têm conduzido àquilo
que é a pátria de onde todos viemos, para onde todos regressamos. Que esta nossa mensagem, Senhor, é um apelo aos espíritos bons para que recebam de nós aquilo que são as nossas energias boas, aquelas que queremos doar a esses irmãos que necessitam, e que, recolhidas por nossos espíritos bons, tu possas, Senhor, como fizeste, multiplicar 10 por 1000, ou por 100, ou por 200, conforme as necessidades daquilo que cada um tiver. Por isso, que neste momento os nossos pensamentos se unam em uníssono e que nós possamos, com força interior, levar essa nossa vibração para que todos esses bons amigos do além continuem derramando sobre os que mais precisam tudo aquilo que sejam as benesses das energias purificadoras que emanam sempre de ti. Que a tua paz nos acompanhe, nos fortaleça e nos dê ânimo para a nossa noite, para o nosso repouso, mas para a continuidade, certamente, muitos de nós, no trabalho da vida espiritual. Página 18. Olá, Senhora, Virgem Maria, como é bom ter-te em nossa companhia. Somos fracos, bem o sabes, seguimos sem alegria, Virgem Senhora, Virgem Maria. E ouvir dizer que tu, Senhora, todos os bens proteger. Mas a carne é tentadora e a maldade quer vencer. Virgem Senhora, que hei de eu fazer? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor da sua dor, suavizar. Salve Rainha, Mãe extremosa, dá-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós te louvamos, a Conceição, ser nosso amigo, faz-te comigo, dá-nos a mão. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor a sua dor, suavizar. Salve Rainha, Mãe extremosa, dá-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós te louvamos, a Conceição, ser nosso abrigo, afaste o perigo, dá-nos a mão. Ser nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. É agora a altura de bebermos a nossa água fluidificada e, se desejarem, aproveitar as vibrações que temos no ambiente, no nosso lar, e prosseguir em família, dialogando sobre os problemas, sobre as situações que temos no ambiente familiar, que resolver, que tratar, respondendo a questões que os filhos possam colocar, esclarecendo-os sobre estes ensinamentos, e que cada um dos nossos lares sejam uma candeia
a iluminar este mundo para que a mensagem e os ensinamentos de Jesus se possam espalhar e possam assim contribuir para esta revolução que hoje escutamos na leitura do Evangelho, para que o bem triunfe sobre o mal e para que os valores espirituais se sobreponham aos valores materiais. Então despedimos-nos, desejando a todos um resto de bom dia ou boa noite, lembrando que amanhã teremos palestra na nossa associação a partir das 20 horas e que podem acompanhar através do nosso canal do YouTube ou do Facebook, e desejando então a todos muita paz e que Jesus nos continue a abençoar.